Tá, e agora? CK perguntou com um sorriso estranho no rosto. Agora a gente continua serrando essas grades até conseguir sair, um dos presos sugeriu. Não, Platina disse. Ele passou dias aí, só chegou na metade de uma barra. Até a gente conseguir serrar essas porra toda, já morreu todo mundo. Então a gente faz o quê? CK disse. Platina foi até o fundo da cela, tomando distância. Seus companheiros o observavam, tentando compreender o que ele faria. Ele saltitou como se forçasse o corpo a produzir adrenalina. E se preparou. Em um movimento súbito, Platina correu em direção à grade e saltou com a perna esticada. Ele acertou um chute na barra de ferro, que não demonstrou nenhuma reação. Tá bom, ô Bruce Lee, Marcos debochou. Agora senta lá enquanto a gente pensa em alguma coisa que funcione. Platina se irritou com a piada de Marcos. Entretanto, a possibilidade de sair dali parecia tão grande que ele preferiu guiar suas forças para conseguir executar seu plano. Ele tomou distância novamente e avançou, repetindo o chute na barra de ferro. Marcos encostou-se à parede e deslizou com calma até sentar-se no chão. Nenhum dos presos acreditava que os chutes surtiriam algum efeito, mas assistiam tentando se enganar que conseguiriam se salvar ainda naquele dia. Marcos começou a se perguntar se realmente queria sair dali. Alguma coisa acontecera com o galego. Aquele homem não estava drogado nem em estado de choque. Ele parecia estar possuído como CK sugerira. No entanto, Marcos nunca fora um homem religioso. Ele acreditava que o único demônio que representava perigo era o próprio homem. A única certeza que ele tinha era que alguma coisa aconteceu com o galego e que poderia acontecer com todos eles se saíssem de lá. Um estrondo metálico soou e a grade tremeu por inteiro. Platina caiu no chão e ficou observando o que tinha feito. A barra de ferro se quebrou, mas ainda permanecia na mesma posição. Eu consegui! Platina gritava desacreditado. Quando iniciou os chutes, nem ele mesmo colocara confiança no que fazia. CK se aproximou e analisou o resultado. Não muito impressionado, ele agarrou a barra com as duas mãos e tentou puxá-la. Não adiantou de merda nenhuma. CK rebateu. Tinha que serrar essa merda em cima pra barra se soltar. Foda-se! Platina respondeu agressivamente, correndo em direção ao seu rival. CK se manteve firme e os dois se chocaram. A trombada gerou o início de uma briga. Eles se esbofeteavam enquanto os outros tentavam apartar a briga. A escória criminosa digladiando como bichos. Um reality show que muito empresário, muito playboy adoraria assistir. Talvez Platina tivesse razão. Alguém devia estar lhes assistindo com um balde de pipoca a se divertir. Marcos se manteve alheio à balbúrdia e se aproximou daquela polêmica grade. Quando todos buscavam uma solução, Marcos mantinha-se sereno e despreocupado. Agora que o caos era rei e todos se preocupavam mais em matar uns aos outros, ele estava vendo uma solução. Ele tentou forçar a barra para a frente. Não obteve muito resultado, mas percebeu uma leve entortada. Menos de 1 centímetro, mas naquela ocasião já era alguma coisa. Entre os socos e pontapés, Platina observou o comportamento de Marcos. O homem saiu de cima de CK e correu para perto de seu amigo. O que você está fazendo? Ele perguntou, percebendo que Marcos parecia desperto. Dá para entortar. Marcos respondeu. Os dois se entreolharam com uma leve mexida de cabeça, confirmando que os dois tinham o mesmo objetivo. Juntos, os dois forçavam a barra para frente em um esforço que parecia inútil. Pelo menos era assim que CK e todos os outros observavam a atitude dos dois presos. E aí, já conseguiu entortar a porra da barra de ferro, ou Hulk? CK debochou. Platina se virou com ódio no olhar. Estava disposto a pular no pescoço de CK e apenas largar quando ele estivesse com a língua inchada para fora da boca. Mas ao se virar, Platina saiu da frente da grade, revelando que a barra de ferro estava inclinada uns 4 centímetros para fora. Os olhos de CK brilharam e ele esqueceu subitamente as desavenças. O homem avançou em direção aos dois colegas de cela com uma rapidez que Platina achou que sua intenção fosse retomar a briga e discorrer até o fim. Porém, ele se aproximou retirando a camisa. CK enrolou a camisa como uma corda e deu um nó, formando uma espécie de laço. Ele colocou o laço na ponta solta da barra e a forçou para cima. Os outros entenderam o plano. Marcos tomou a camisa da mão de CK e começou a puxar. O esforço era tamanho que as veias dos pescoços deles estourariam a qualquer momento, mas nada os faria parar. Foram 8 horas seguidas, 8 horas de todos os 12 presos puxando a barra de ferro tentando entortá-la. Até mesmo Maria se desfez de sua feminilidade e colocou os braços grossos para trabalhar. E finalmente, a barra entortou no meio formando um L. Platina foi o primeiro a tentar passar pelo estreitíssimo vão, sem sucesso. Apenas metade do corpo saía. A cintura o mantinha cativo. Tenta passar as pernas primeiro, um dos companheiros sugeriu. Platina não respondeu, mas aceitou a ideia. Passou uma perna pelo vão, depois a outra. Um movimento digno de um contorcionista do Cirque du Soleil.
Ele forçou a cintura, depois o tronco. Os ombros largos foram a parte mais difícil, mas conseguiu passar todo o corpo. Platina foi o primeiro a estar fora daquela cela. Lágrimas corriam em seu rosto enquanto ele saltava em comemoração. Marcos já passava uma das pernas pelo mesmo vão no intuito de repetir o processo do amigo, quando algo agarrou a perna de Platina. A mão gelada de Galego o segurou pelo tornozelo e o trouxe para perto. Seu pescoço estava girado de uma forma que era nítido que os ossos se quebraram. A estabilidade da cabeça era zero e ele pendia de um lado a outro. O pescoço simplesmente não sustentava mais a cabeça. Mesmo assim, Galego foi capaz de puxar a perna de Platina e lhe desferir uma mordida dolorosa na panturrilha. Platina sentiu uma mordida e saltou em desespero com um grito. Como reação instintiva de defesa, chutou o homem que já devia estar morto. Platina chutava a cabeça do homem, destruindo as cartilagens do nariz, dentes por dente, até que o rosto de Galego se resumia a uma massa disforme de osso, pele e carne retorcida. Os outros presos observavam boquiabertos. Marcos também assistia, mas não se abalou muito. Continuou com o plano. Uma perna, depois a outra, o contorcionismo, forçar a cintura, os ombros e pronto, estava fora. Eles foram repetindo o processo um a um, até que os 12 conseguiram sair daquele cubículo. Um deles caiu de joelhos, fazendo uma oração. Outro fez o sinal da cruz 15 vezes. Teve até um que passou 10 minutos gritando palavrões o mais alto que podia. O alívio de estar livre era inexplicável. As reações variavam, mas a de Marcos era a mesma. Um olhar sério tentando esconder todo o medo que pedia para sair em forma de grito. Ele sabia que se surtasse, seu lado racional iria embora, e era nesses momentos que ele se tornava vulnerável. Anda, agora vamos sair dessa merda de lugar. Seca bradou, dando um pouco de esperança àqueles homens. Marcos se aproximou de Platina, que demonstrava uma dor fora do comum para uma simples mordida. Suas pálpebras pareciam pesadas e ele as fechava constantemente. Sua mão direita tremia incontrolavelmente e parecia que seu estômago regurgitaria a última refeição a qualquer momento. Acha que consegue andar? Marcos perguntou. Mesmo que eu não conseguisse? Platina respondeu gaguejando com a mandíbula trêmula, como se uma brisa gelada percorresse o local. Eu correria só para fugir daqui. Seca se aproximou dos dois e passou a cabeça por baixo do braço de Platina. Passou a mão ao redor da cintura do bandido e lhe serviu de apoio. Vamos, Seca disse a Platina. A gente ainda tem que pensar em um jeito de passar pelo portão de segurança. E enquanto se encaminhavam ao próximo obstáculo, mal podiam imaginar o que lhes aguardava.